Jonas e o grande peixe. Jonas era um profeta de Deus e, como muitos outros profetas, sua missão era transmitir a palavra do Senhor ao povo de Israel. No entanto, Deus teve um plano especial para Jonas. Em vez de enviá-lo para o povo de Israel como era costume, Deus ordenou que Jonas fosse até a grande cidade de Nínive, a capital do Império Assírio, para proclamar uma mensagem de arrependimento. Nínive era uma cidade conhecida por sua maldade e pecado. O povo de Nínive havia se afastado de Deus, praticando crueldades e idolatria. Deus, em sua misericórdia, queria dar-lhes uma chance de se arrependerem e se voltarem para ele. Por isso, ele chamou Jonas para ser seu mensageiro e levar a mensagem de julgamento e esperança para aquela cidade. No entanto, Jonas não queria obedecer a Deus. Ele sabia da fama de Nínive e não queria ver os inimigos de Israel receberem a misericórdia de Deus. Em vez de ir a Nínive, Jonas decidiu fugir para a cidade de Tarsis, o mais distante possível de Nínive, na direção oposta. Ele embarcou em um navio acreditando que poderia escapar da missão de Deus, mas Deus não deixou Jonas escapar. Enquanto o navio estava no meio do mar, uma grande tempestade se levantou e o vento e as ondas ameaçavam destruir a embarcação. Os marinheiros estavam aterrorizados e oravam para os seus deuses, mas a tempestade não parava. Quando descobriram que Jonas estava no navio, ele admitiu que a tempestade havia sido enviada por Deus por causa de sua desobediência. Jonas sugeriu que lançassem ao mar, acreditando que isso acalmaria a tempestade. Relutantes, os marinheiros finalmente o fizeram e assim que Jonas foi lançado nas águas, a tempestade cessou imediatamente. Os marinheiros, testemunhando esse milagre, temeram ao Senhor e ofereceram sacrifícios a ele, reconhecendo sua grandeza e poder. Mas a história de Jonas não terminou ali. Deus, em sua infinita misericórdia, não deixou que Jonas morresse ao mar. Ele preparou um grande peixe para engolir o profeta. Dentro do ventre do peixe, Jonas ficou por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, ele orou a Deus, reconhecendo sua desobediência e pedindo perdão. Jonas orou: do ventre do abismo clamei, e tu me ouviste a minha voz. Mas eu, com a voz de gratidão, te oferecerei sacrifícios. O que votei, cumprirei. Ele se arrependeu de sua fuga e, finalmente, aceitou que deveria cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Deus, ouvindo a oração de Jonas, ordenou que o peixe vomitasse na terra firme. Assim, Jonas foi salvo e recebeu uma segunda chance de cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Como um novo espírito de obediência, Jonas foi até Nínive, como Deus havia ordenado. Chegando à cidade, Jonas proclamou a mensagem de arrependimento. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Surpreendentemente, o povo de Nínive, desde o rei até os mais humildes, acreditou na mensagem de Jonas e se arrependeu de seus pecados. Eles jejuaram, vestiram-se de saco e clamaram a Deus, pedindo perdão. O rei de Nínive emitiu um decreto ordenando que todos se arrependessem e se voltassem para Deus, na esperança de que ele se afastasse de sua ira. Deus viu o arrependimento genuíno do povo de Nínive e, em sua misericórdia, decidiu perdoá-los. Ele não destruiu a cidade como havia anunciado, mas mostrou compaixão e misericórdia para com eles. A história de Nínive se tornou um exemplo de como Deus deseja que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele, para que possam receber perdão. No entanto, Jonas não ficou feliz com a decisão de Deus. Ele ficou irritado e, em seu orgulho, achou que Nínive deveria ser destruída, pois eles eram inimigos de Israel. Ele se retirou para um lugar fora da cidade, esperando ver a destruição, mas Deus preparou uma planta para dar sombra a Jonas e protegê-lo do calor do sol. Jonas ficou contente com a planta, mas no dia seguinte, Deus fez com que um verme a destruísse, deixando Jonas novamente exposto ao calor. E foi nesse momento que Deus ensinou a Jonas uma lição profunda sobre compaixão e misericórdia. Deus perguntou a Jonas: tens tu razão em estar irado por causa da planta? Jonas, ainda cheio da raiva, respondeu que sim. Ele tinha razão para se irritar até a morte. Então Deus disse a ele: tu tens pena da planta, em que não trabalhaste nem a fizeste crescer, e que em uma noite nasceu e na outra noite pereceu, e eu não terei pena de Nínive, essa grande cidade em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Deus mostrou a Jonas que, enquanto ele se importava com algo tão insignificante como uma planta, Deus se importava profundamente com a salvação das pessoas, até mesmo aquelas que estavam em grande pecado. Deus tem compaixão e deseja que todos se arrependam e sejam salvos. A história de Jonas nos ensina muitas lições valiosas: a importância da obediência a Deus, a grande misericórdia de Deus para com os arrependidos e como devemos aprender a ver o mundo com os olhos de compaixão e de Deus, em vez de com orgulho ou preconceito. Deus deseja que todos venham a Ele em arrependimento e recebam sua graça, não importa quão distantes estejam.